obrigada pela vossa presença, obrigada também aqui à Associação pela oportunidade de trabalho. Então, a proposta para hoje é fazermos uma pequena reflexão acerca da mediunidade. Nós sabemos que a obra base para estudar a mediunidade é o Livro dos Médiuns, mas a abordagem que escolhemos trazer hoje não é tão técnica, digamos assim, em relação como nós vamos encontrar no estudo do Livro dos Médiuns, mas vamos nos basear essencialmente neste livro, Em Serviço Mediúnico, do qual tiramos o título do trabalho, psicografado por Raul Teixeira, e que traz vários apontamentos muito bonitos, escritos de uma forma bastante acessível, acerca do exercício da mediunidade. Portanto, é sempre uma leitura complementar à base que nós temos no Livro dos Médiuns. Para falar de mediunidade, vamos começar primeiro pelos conceitos, não é? Que é sempre importante no início de uma comunicação, e nós sabemos então que a mediunidade, diz-nos no livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel, é a força mental, o talento criativo da alma, a capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã no próprio ser. E Kardec vai definir a mediunidade como a capacidade de intermediação, vamos dizer assim, e o médium será sendo o intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Já André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, traz-nos a seguinte definição de mediunidade, que é a faculdade inerente à própria vida, qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e infortúnios na Terra. Mas quando falamos da mediunidade, nós sabemos que a mediunidade não é toda igual e é importante nós termos em conta 3 fatores que vão distinguir e que vão importar quando falamos de mediunidade. Primeiro, a sensibilidade do receptor, que vai definir o tipo de mediunidade que temos presente. É uma psicografia, é uma mediunidade de evidência, é uma mediunidade intuitiva, o que seja. Depois, um outro aspecto que nós vamos falar um pouquinho mais à frente também, é a educação mediúnica. Porquê que a educação mediúnica é importante? Se, por exemplo, eu estiver a ler um texto, só se eu conhecer muito bem e dominar a língua, se for a língua portuguesa, é que eu vou conseguir detectar se há gralhas ou não no texto. Não é? Da mesma forma, se eu estou a ouvir, por exemplo, uma música clássica, se eu for educada ao nível da música clássica, eu vou saber detectar um erro no terceiro compasso da harpa no meio da orquestra. Então, de uma sala inteira cheia de gente que ouviu aquela música, eu consegui detectar aquele erro no compasso porque me eduquei, me instruí acerca de música clássica. E isto é importante também no exercício da mediunidade. Ou seja, quando se educa a mediunidade, nós não passamos a ver, entre aspas, mais coisas, o que nós passamos é a entender mais coisas. Desculpa. E há várias coisas que Kardec fala no Livro dos Médiuns que se podem fazer para educar a mediunidade e tendo em vista até o próprio aspecto orgânico da própria mediunidade. E depois há um terceiro aspecto que nós temos de ter em conta, que é o nível evolutivo do médium. Que também já vamos perceber porque é que isto vai influenciar. Agora, a mediunidade existe, mas, e nós sabemos, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que o Kardec perguntou: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? É daquelas perguntas mais famosas do Livro dos Espíritos. E a resposta ainda é mais famosa. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, quando nós pensamos aqui no verbo influenciar, influenciar significa o quê? Significa fluir. Uma coisa que corre escorreita. Fluir. Fluxo sanguíneo, o sangue flui nas nossas artérias. Então, se a mediunidade é esta capacidade de intermediar o mundo físico com o mundo espiritual. Se o médium, segundo Kardec, é aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E se os espíritos, diz-nos aqui o Livro dos Espíritos, influenciam a nossa vida, então todos nós somos influenciados pelos espíritos, sem exceção. Eu vou voltar a repetir a definição de médium. Médium é todo aquele que sente
num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, esta faculdade é inerente ao homem. E se assim é, ela não é um privilégio exclusivo. E não é por acaso que aqui, neste livro, vem falar na questão daqueles que acham que são os privilegiados por serem médiuns. Ela não é um privilégio de todo de alguém, muito menos um privilégio exclusivo. E Kardec acrescenta: raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade mediúnica, portanto, da mediunidade. Então nós podemos dizer que somos todos mais ou menos médiuns. Mas será que existe quem não tenha pelo menos os rudimentos? São raros, diz-nos. Mas existem, são raros, mas existem. Quem consegue dizer aqui um espírita famoso que não tinha, ou pelo menos, não é, que se saiba, não tinha assim uma mediunidade bem caracterizada? Um espírita famoso. O Jaime salva sempre o borra do caminho. Exatamente. E o próprio Kardec disse isso na Revista Espírita, em novembro de 1861, na edição, em que nos diz isto: nos trabalhos que tenho feito para alcançar o objetivo a que me propunha, sem dúvida fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios já me disseram várias vezes, mas sem o menor sinal exterior de mediunidade. Portanto, no próprio Kardec. Assim, não sou médium no sentido vulgar da palavra, e hoje compreendo que é uma felicidade que assim o seja. E para a missão que ele tinha, a decodificação da doutrina foi de facto importante, porque senão rapidamente se iria atribuir a doutrina a uma pessoa. Então, como é que ficamos? Somos todos médiuns ou não somos todos médiuns? O que diz no livro dos médiuns é que, usualmente, esta qualificação vai se aplicar apenas àqueles que têm uma faculdade mediúnica bem caracterizada, diz Kardec. Ou seja, com alguns efeitos patentes de certa intensidade, o que vai depender de uma organização mais ou menos sensitiva do próprio médium. E depois nós sabemos também que a mediunidade não se vai revelar em todos da mesma maneira. Não é? Nós sabemos que há médiuns com mais aptidão para determinado tipo de fenómenos e é isso que vai ditar aquela variedade de tipos de mediunidade que nós conhecemos: os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos já impressionáveis, os auditivos, os falantes, etc, etc, etc. E um exemplo, que eu trouxe aqui um exemplo famoso da influência dos espíritos num poeta inglês, que é que ficou conhecido como o poeta que conversava com os espíritos, William Blake. E reparem, isto aconteceu 100 anos antes da chegada da codificação espírita. E o poeta, ele era considerado, obviamente, louco naquela altura. Se Kardec ainda não tinha trazido o conhecimento que codificou dos espíritos, todas estas pessoas eram consideradas loucas. E ele ficou mesmo conhecido como o poeta louco, porque ele próprio dizia que escrevia inspirado pelos que já vivem no plano espiritual. E ele foi um poeta muito produtivo, poeta, ilustrador, pintor. Aliás, criou até métodos de desenho, um método de desenho muito próprio. E ele foi considerado também louco, não só por causa disso, mas também porque ele era muito crítico em relação aos costumes e à igreja daquela época. Estamos a falar de século XVIII ainda. No livro, então, o que nós vamos fazer agora é, vamos ler aqui pequenos excertos deste livro. Não contei isso como uma leitura integral da obra, vale a pena ler a leitura. Agora está, era algo que eu queria. Vale a pena ler o livro na íntegra. Cada capítulo é muito curto, portanto lê-se bem. E uma coisa curiosa é que em todos os textos, nos vários capítulos, o autor refere-se sempre aos médiuns espíritas. E isto aqui já nos fecha aqui o leque da população-alvo. Nós só queremos saber dos médiuns, neste caso, dos médiuns espíritas.
E diz-nos assim: estejas certo, irmão, da mediunidade com Cristo, e isto é outra coisa que ele insiste muito ao longo dos vários capítulos, mediunidade com Cristo, mediunidade com Jesus, de que serves-te em ti mesmo. Qual era mesmo o título da obra? Em serviço mediúnico. E não é por acaso nós trazemos este título, porque a mediunidade é, acima de tudo, um serviço ao outro. Agora, como nos diz aqui, ao servir os outros, ao engrandeceres e ajudar a libertar dos enganos qualquer alma, tu és que te engrandeces e libertas por teu turno. Ou seja, é aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Ao ajudar os outros, ao servir os outros, nós estamos, em primeiro lugar, a ajudar-nos e a crescermos a nós mesmos. Quando isto não acontece, alguma coisa nós não estamos a fazer muito bem. E por isso ele diz, rejubila-te assim, novamente, médium espírita, com o ensejo de te tornares útil. E esta mediunidade com Cristo, porque este enfoque que o autor dá? Porque esta mediunidade com Cristo tem que ser, acima de tudo, desinteressada. Não pode ser, eu vou fazer isto para colher benefícios. Aliás, se há coisa que a doutrina espírita nos vai ensinando ao longo da vida e ao longo do estudo que nós vamos fazendo, é que aquilo que nós fazemos, e nós usamos muitas vezes aquela expressão, estamos a trabalhar na seara do Mestre, estamos a trabalhar para Jesus, mas achamos sempre que vamos colher os benefícios. Fazemos para colher os benefícios, de preferência, o mais rapidamente possível. Mas não é nem com esta lógica que nós devemos fazê-lo. Até porque muitas vezes esses supostos benefícios só vão vir muito mais tarde. Porquê? Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Então, se eu faço a caridade hoje para achar que no próximo mês vai-me sair o totoloto, somos capazes de nos desiludirmos. Porque não funciona dessa forma. E este capítulo vai terminar de uma forma muito bonita, com uma imagem muito bonita, em que diz que nós temos que oferecer os nossos braços, para que através dos nossos braços, Jesus chega ao coração da criatura que se está a comunicar, do espírito comunicante. Sem imposições. Porque não há coisa mais triste do que existir numa reunião mediúnica, uma entidade sofredora a comunicar-se e quem está a dialogar com elas entra em disputas intelectuais, em disputas de argumentos. Não é neste sentido. Nós temos que nos compadecer, mas tem que haver uma troca, digamos, de igual para igual, uma troca que enriqueça ambos, que guie, que ilumine aquele espírito comunicante, mas não é para eu exibir o meu intelecto, a minha capacidade de argumentação, o meu conhecimento disto e daquilo e daquele outro. Não é para entrar em disputas intelectuais com um espírito que se vem comunicar com equívocos, com sofrimentos, porque nós também somos espíritos sofredores e equivocados. E diz então, para a propagação dos propósitos celestiais, apresentam-se aqueles amadurecidos nos sofrimentos, desenvolvidos no senso moral, voluntários no trabalho do bem desinteressado, mais uma vez, ordeiros e disciplinados, sempre dispostos a tornarem-se instrumentos ativos nas mãos de Deus, que não são muitos na realidade planetária. De quem está aqui a falar o autor? Dos médiuns. Daqueles que se colocam ao serviço e que colocam a sua mediunidade ao serviço. E reparem, ele já nos diz aqui, não são muitos os médiuns desta natureza, voluntários de trabalho desinteressado, ordeiros e disciplinados, sempre dispostos a tornarem-se instrumentos das mãos de Deus. Não abundam. E para quê? Porquê é que isto é importante? Estas características são importantes para converter a ignorância em conhecimento, para transformar a indigência em cidadania, para fazer com que o medo se torne coragem, que em verdade assimile as virtudes da verdade e que a escuridão se transforme em claridade. Há um livro muito interessante e muito bonito também, um bocadinho mais denso, que porque foi ele que recolheu as histórias de Hermínio Correia Miranda, que é histórias que os espíritos contaram. E estão lá reproduzidos, portanto, uma série de reuniões mediúnicas foram gravadas e reproduzem-se lá os diálogos, quer do dialogador ou doutrinador, da pessoa que dialoga com a entidade comunicante, quer com aquilo que os espíritos vão dizendo. E são histórias que nos enriquecem muito, que nos mostram muito bem também bons exemplos de como é que devemos dialogar então com essas entidades sofredoras.
Porque temos que lembrar que os desencarnados, desde que lhes interessa, eles aproximam-se dos indivíduos. E se as condições forem favoráveis, vão estabelecer uma comunhão mental, como nós vimos há pouco pela questão 459 do Livro dos Espíritos. Que permite o quê? O que é que permite essa comunhão mental? Conhecer desejos, emoções, pensamentos, através dos quais essa influência se vai dar. E isso é o que afirmam as entidades precisamente na codificação. Na questão 457 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ops! Muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos que lhes podem ser dissimulados. Daí a importância de não nos armarmos em carapaus de corrida quando estamos na posição de dialogadores nas reuniões espíritas ou nas reuniões mediúnicas. Porque facilmente nos descobrem a capota. E não sei se viram o filme sobre o Divaldo, Mensageiro da Paz, há lá uma cena muito ilustrativa disto mesmo, em que está alguém a dialogar com a entidade que se comunica, de uma forma muito efusiva, muito violenta, muito forte, em nome de Jesus, vai-te embora, em nome de Jesus isto, em nome de Jesus daquilo. E o espírito mandava para trás: que autoridade moral tens tu para me dizer isso? Ou seja, o espírito que se estava a comunicar, um espírito renitente, está visto? Ele percebia muito bem que médium era aquele, que pessoa era aquela que estava a dialogar e ele ia dar-lhe uma doutrinação, mas sem o exemplo moral, sem a autoridade moral. Até que depois, uma senhora analfabeta, mas profundamente conhecedora da doutrina espírita, conseguiu, com o amor no seu coração, demover aquela entidade, falar com aquela entidade e encaminhá-la, que é o que importa. Não importa ali mostrar aquilo que eu sei ou que eu sou ou a minha capacidade retórica. Importa conseguir orientar aquele espírito que se comunica. E reparem, era uma senhora que não tinha lido as obras espíritas. Era espírita, mas não tinha lido as obras, porque ela era analfabeta. Então, por isso, o espírito Han Swing, que é o espírito que dita este livro: venturosas são as almas que avançam no roteiro da reestruturação individual, fortalecidas por esse ideal, atuam positivamente na construção de um planeta melhor. Então, quando este diálogo se estabelece, este diálogo respeitoso entre a entidade que se comunica e quem está a orientar, quem está a dialogar com ele, estamos todos a contribuir para um bem melhor, para um planeta melhor, para o nosso próprio crescimento. E vamos continuando pelo livro. Estão-se a sentir bem com esta mensagem aqui? Mas está errada quando falamos de médiuns. A mensagem é muito simples no capítulo que fala sobre isso. Não te lances cego a estas lides da mediunidade por te sentires um escolhido especial. Isto não é tão raro quanto parece. E é fácil nós cairmos nesta ratoeira do sentirmos especiais por causa da mediunidade das mais diversas formas. E isso vai estar sempre relacionado com as nossas ambições mais íntimas, com a nossa natureza íntima, a nossa moralidade. Medita a respeito das condições que portas, ou seja, medita a respeito da faculdade que tu tens. Jamais suponhas isso um privilégio. Estuda, esforça-te por aprender mais, por te renovares mais e dedica-te a ser mais atento aos quadros múltiplos da vida à tua volta. Uma vez que para cresceres com auxílio da faculdade mediúnica é necessário que amadureças pouco a pouco. E agora reparem, aprendendo a ouvir mais no exercício indispensável da humildade. Para cresceres com auxílio da faculdade mediúnica. Estuda, esforça-te por aprender mais. E que oportunidade, se há grande utilidade na doutrina espírita para o médium, é precisamente isto. Aliás, não há outra doutrina, não há outro sistema de conhecimento que explique e que ajude e auxilie tanto o médium a esclarecer-se em benefício de si próprio e de tudo aquilo que ele passa, porque não é fácil de todo, se que não a doutrina espírita. Porquê é que nos havemos de achar especiais
por causa da mediunidade. E isto vai traduzir-se em várias coisas. E eu só vou receber espíritos superiores, também já vamos falar aqui sobre isto, e eu só vou receber isto e aquilo, e eu é que sei. E se nós tivermos isto em mente, não vão acontecer coisas como ciúmes entre médiuns, não é? A galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, mas não, quando é na mediunidade é o contrário, a minha galinha é muito melhor que a dos outros todos. Mais no final do livro, o autor vai falar sobre os médiuns, precisamente, que acham que recebem só espíritos superiores, espíritos de luz, num capítulo que se chama Os que Precisam de Médico, tal como Jesus disse. Então, era muito bom, não era? Nós termos reuniões mediúnicas e só recebíamos espíritos de luz. Isto não estou a dizer isto porque me lembrei disto agora. Ainda há pouco tempo, num evento, eu vi quem estivesse a defender isto. Então, e a caridade, que é suposto estar associada ao exercício da mediunidade? E o nosso crescimento pessoal? E se só comunicasse, e vamos pôr o cenário eventual, só se vão comunicar espíritos superiores. Nós teríamos a capacidade de entender o que eles nos iriam dizer? Se nós ainda nem conseguimos, ainda andamos aqui às aranhas com algo que nos foi trazido no século XIX? Ou com algo que nos foi trazido já há mais de 2000 anos? Então, porquê é que haveríamos de querer só comunicações de espíritos superiores? Ou porquê é que elas deveriam existir só assim? Em vez disso, vamos procurar com aquilo que realmente é importante no exercício da mediunidade. Procurem tesourar os valores morais indispensáveis que recolhas em cada contacto que tenhas com eles, em cada diálogo, em cada audição, para que não passes por eles sem captares a ajuda de Deus a ti próprio, através das lições vivas que eles representarão na tua vida. Então, nós sabemos, se a mediunidade é algo que nos vem primeiro provar a imortalidade da alma, como outra forma em que ela é um serviço, é que ela vem trazer a ajuda de Deus a nós próprios. Pelos exemplos que nós vemos nos Espíritos Comunicantes, aquele livro que eu falei há pouco, Histórias que os Espíritos contaram, é um exemplo disso. Nós vemos ali muitas perguntas que nós temos, muitas dúvidas internas que nós temos, vemos ali retratadas naqueles diálogos. Se ela é uma ajuda que Deus nos dá pelo exemplo dos outros que já estiveram no nosso lugar, já estão no plano espiritual, estão a preparar para reencarnar ou não, nas diferentes etapas do seu percurso evolutivo, nós temos a oportunidade de testemunhar isso, de conhecer isso. Mais uma vez, porquê é que nos vamos armar em carapaus de corrida em vez de nos humildarmos e aprendermos com eles? Que esse sim é o grande propósito. Depois diz-nos mais à frente, quando tenhas que oferecer o teu psiquismo para o atendimento a essas almas torturadas do mundo invisível, atende-as com fraterno interesse por vê-las recuperadas. Eu ajudo-me quando estou a ajudá-las, mas não posso esquecer o objetivo. É orientar aquele espírito, fazer com que ele siga, não é? Envolve-as com as tuas vibrações de equilíbrio e de carinho, certo de que, na condição de médium que és, abençoado pelo conhecimento do Evangelho de Jesus sob o crivo das interpretações do Espiritismo. Agora, temos aqui duas palavrinhas que com certeza já conhecem. O que é isto do psiquismo? Se nós formos pelo que a psicologia diz, psiquismo é o conjunto das funções e das capacidades da mente. Funções, o que é que a mente faz? Não é? Das capacidades, o que é que a mente consegue fazer? Por exemplo, a memória é uma componente da mente. A memória tem uma capacidade ilimitada. Nós usamos essa memória. Quem me dera, tinha os livros aqui todos decoradinhos, uma ponta à outra. Não usamos. Se o psiquismo é o conjunto das funções, é o que a mente faz, e é aquilo que a mente pode fazer, a pergunta que nós fazemos é porquê é que nós não usamos a capacidade total da nossa mente? Se a mente pode ser feliz, porquê é que eu não estou feliz? Se a mente pode estar equilibrada, porquê é que eu não estou equilibrada? Se a mente pode estar alegre, porquê é que eu não sou alegre? E o psiquismo inclui o visível,
não é? O consciente e o inconsciente, aquilo que nós não vemos. Então, as nossas atividades emocionais e intelectuais fazem parte do psiquismo. E se nós formos à origem da palavra, psiquismo vem de psique, do grego. E psique significa alma. O ismo é um sufixo que vai dizer é a condição, ou um sistema de ideias. Então, psiquismo é um sistema de ideias, filosofia, por exemplo, o espiritismo é um sistema de ideias, não é? Um conjunto. Então, o psiquismo é tudo aquilo que a mente é capaz de fazer. Mas, Emmanuel aqui neste livro diz-nos, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Então estamos a falar realmente do psiquismo. Porquê? Porque o interesse dos espíritos que se comunicam nasce da afinidade que se estabelece entre o encarnado com o encarnado pelos processos de sintonia mental, como nos diz Emmanuel. Só que nas décadas de 30, 40, 50 do século passado, do século XX, surgiram alguns livros espíritas que usaram a palavra psiquismo num outro sentido. Então, psiquismo aí passou a significar não apenas as funções e as capacidades da mente, mas também a energia mental e espiritual. Quando nós dizemos, ali a associação tem ali um psiquismo muito elevado, muito bom, sentimos bem lá. E depois criou-se uma confusão com duas palavras, que é energia e vibração. Qual é a diferença entre elas? Porque quando falamos de unidade, esta confusão entre estas duas palavrinhas, é um passinho para viagens na maionese. Qual é a diferença entre energia e vibração? Porque é importante nós termos isto para percebermos, aumenta a vibração. A vibração estava muito baixa, muito negativa. O que é energia? Energia é força intrínseca a tudo, que existe em tudo. E podem existir em diversos estados. Pode estar mais condensada, no estado da matéria, ou, por exemplo, as ondas eletromagnéticas, está no estado mais sutil, mais rarefeito. Então, o conceito de energia no espiritismo é muito semelhante ao conceito de energia científico, em que tudo é energia, o que vai mudar é as suas formas e as frequências. Agora, a energia não tem uma polaridade em si, ou seja, não é positiva ou negativa por si mesma. Mas pode ser, todos nós sabemos isso, que pode ser usada para o bem ou para o mal. Dependendo do quê? Da intenção e da consciência de quem utiliza a energia. Eu posso pegar neste livro para ler e para falar dele convosco, mas também posso usá-lo para tirá-lo à cabeça de alguém. Isto é uma forma de uso de energia. Não vou fazer. É uma forma de uso de energia. Depende do quê? Da minha intenção e da minha consciência. Então a energia é a base, não é? É a matéria-prima, e a vibração é a forma como essa energia se vai manifestar no plano subtil. Os nossos pensamentos vão emitir essas vibrações energéticas que podem atrair vibrações semelhantes. E daí nós falarmos em sintonia. Já estamos a perceber porque é que a educação, o crescimento, o estudo do médium são importantes? Porque senão eu não consigo ter pensamentos mais elevados. Pensamentos que gerem uma energia, apesar dela não ser uma forma de expressão, uma energia mais positiva. Eu não consigo elevar a vibração. Então, por exemplo, se um grupo de uma reunião mediúnica, toda a gente se odeia, toda a gente se detesta, todos têm conflitos uns com os outros, sempre a armar quesílias. Isto é o ambiente perfeito de uma reunião mediúnica, certo? Não é? Porquê? Intenção e consciência do médium, do indivíduo. Se o meu propósito não for elevado, se o meu propósito não for ajudar aquele espírito que se comunica e não for ajudar-me a mim, mas estiver ali a ver, deixa cá ver se o meu espírito é melhor do que o da outra média. Estou aqui abaixo, aquilo que se diz comumente, baixar a vibração.
Portanto, só cultivando os pensamentos e sentimentos positivos, só com a prática da caridade, esse sentido de ajuda e de desenvolvimento moral, é que eu consigo um bom uso da minha mediunidade. E chegamos então à parte das reuniões espíritas, em que o autor nos diz assim: perdem tempo os que querem ganhar na seara da mediunidade. Tumba, arrumou logo. Nela, o que vale são as conquistas realizadas no cerne de cada indivíduo, dia a dia, hora a hora. Impossível achar-se mediunidade luminosa em almas viciosas. Já arrumou uma série deles, não? Que alimentam caprichos subalternos e que simulam virtudes extraordinárias. Esta frase é importante repetir. Impossível achar-se mediunidade luminosa em almas viciosas que alimentam caprichos subalternos e simulam virtudes extraordinárias. Por exemplo, não, eu sou muito humilde. Eu não sei nada, não sei nada. Mas chega ao momento da reunião mediúnica e se outro médium tem uma comunicação de um espírito mais elevado do que o espírito que se comunicou por mim. Ou seja, é aquilo que se chama falsa modéstia, a falsa humildade. Os tais caprichos subalternos. No fundo, o que eu tenho é inveja. Não é? O bom médium para os compromissos com o Cristo tem de ser um indivíduo igualmente bom, nobre e digno. Fora desse preceito, tudo será fantasia e teatralização, que logo terminará sob amargas frustrações. E muitas vezes coloca em risco não só o trabalho que é feito na reunião mediúnica, como até as próprias instituições, como nós vimos no livro Aconteceu na Casa Espírita. E reparem que as reuniões mediúnicas, assinala Kardec, são importantes para a aquisição de conhecimento sobre o mundo espiritual dos seus habitantes, mas também para incentivar o estudo e esclarecimento dos participantes. Para obter bons resultados, o que é preciso? Diz-nos Kardec. Que funcione como um todo. Então não é cada um a puxar a brasa à sua sardinha, ao seu interesse pessoal, ao seu ego, ao seu gosto. Tem que funcionar como uma equipa. A natureza e as características dessas reuniões estão relacionadas com o nível de conhecimento e o caráter moral de quem as integra. Por isso é que eu não posso chegar aqui hoje e integrar logo uma reunião espírita. Mas eu fiz e aconteci, eu já li, Não. Tem que haver toda uma preparação, tem que haver todo um estudo e tem que haver toda uma vivência com a própria doutrina na nossa vida para isto, porque senão estamos a colocar em causa a qualidade e a realização das reuniões. E nós sabemos que existem diferentes tipos de reuniões, as frívolas, as experimentais e instrutivas. E sabem o que é que Kardec nos diz? Sabem porque já leram todos o livro dos médiuns, eu sei. Diz-nos que muitas das reuniões mais comuns são precisamente as frívolas. Muitas das reuniões ainda mais frequentes no centro espírita são as frívolas. Não são as instrutivas. Porquê? Porque aqueles que desejam realmente instruir-se têm que colocar-se na posição, diz-nos Kardec, de atrair a presença e o amparo dos espíritos superiores. Têm que ter sinceridade de propósitos, têm que ter um desejo forte de estudar os fenómenos, mas também a vontade de compreender as consequências morais desse intercâmbio mediúnico. E Kardec é muito sucinto quando diz: as reuniões espíritas só são verdadeiramente sérias quando se ocupam de coisas úteis, excluindo todas as demais. Por isso, as reuniões instrutivas são as indicadas para serem realizadas nas casas espíritas, ainda que, a despeito da boa vontade e dos seus integrantes e da seriedade na condução da atividade mediúnica, muitas reuniões nem sempre são consideradas instrutivas propriamente ditas. Portanto, esta vontade e esta orientação para o estudo é aquilo que vai ditar se a reunião é realmente instrutiva. Porque, como diz aqui nesta nuance, Kardec, podem ser sérias, até podem ser reuniões sérias, mas acabam por não ser instrutivas. Se não houver essa ênfase e a importância do estudo doutrinário.
Agora, há aqui uma questão muito interessante que também se coloca no livro, que é: porquê é que o médium precisa de evoluir? E porquê é que, se ele evoluindo, vai ter que lidar com espíritos em sofrimento, espíritos equivocados? Não, então se eu evoluo, eu só me vou pôr lá ao nível. E eles fazem aqui a comparação, por exemplo, com os enfermeiros ou com os médicos, que eles estudam tanto, fazem mais esta formação e mais aquela e mais aquela outra. Eles vão estudar, eles vão atender todo o tipo de doentes. Não vão atender só os doentes com casos clínicos muito complicados. E por isso ele nos diz: quanto mais preparado, mais habilidade tem para lidar com qualquer tipo e nível de desencarnado. Os médiuns que se enobrecem, em todos os níveis, estão aptos a prestar atendimento a espíritos sofredores. E agora reparem da importância do médium se trabalhar assim mesmo, sem se mancharem pelo sofrimento e pelos equívocos que são apresentados pelos espíritos que se comunicam. Porque há espíritos muito ardilosos, porque há espíritos com um grande parlapié. E se o médium não estiver suficientemente instruído, vai cair na esparrela, que é uma maravilha. Novamente, o livro aconteceu na Casa Espírita. Na obra Devassando o Invisível, Ivone Pereira ela vai fazer aqui um estudo importante sobre a mediunidade e as ações dos espíritos no plano físico. E a autora vai relatar médiuns dedicados que são conduzidos pelos seus amigos espirituais a regiões do mundo espiritual, muitas vezes até com algum nível de elevação, e que são preparados para tarefas que têm que realizar depois no plano físico. E ao acordarem, esses médiuns não se lembram claramente do que aconteceu, mas agem como sobre uma sugestão hipnótica que lhes lembra as instruções que receberam, instruções positivas que lhes vão retornando à consciência. Por exemplo, sob a forma de intuição. Por exemplo, no momento em que tem que escrever um texto, tem que resolver um problema, tem que dar uma palestra, tem que tomar uma decisão que vai afetar muitos. E muitas vezes estas lembranças vão eclodir precisamente alguns dias depois do contacto do médium com o seu espírito guia, ou seu anjo guardião, ou o que quiserem chamar. Agora, se o médium não se eleva no trabalho, não se leva no trabalho do bem, ou se nega ao trabalho do bem, ou mesmo desconhece a própria faculdade que tem, podem emergir pensamentos e comportamentos desequilibrados e que vão ser alimentados depois por entidades obsessoras. Podem até induzir uma hipnose negativa. Por isso, o médium que é ignorante das suas próprias faculdades e que, no geral, então não vai ser espírita, e aqui vemos a utilidade de estudarmos o espiritismo, do médium estudar o espiritismo, vai se deixar dominar. Muitas vezes até durante o próprio sono. E, novamente, quando desperta, vai reproduzir essas ações na sua vida prática. E por isso a autora enaltece tanto o valor da oração, da vigilância, que vai proteger o médium de muitos assédios perturbadores. Outra coisa que nenhum de nós conhece são feitios difíceis, mas é precisamente sobre isso que está aqui um dos capítulos no livro. E diz novamente: se estás no dever de os atender, a quem? Aos espíritos que se comunicam, já que são eles os sofredores do além, rejubila-te com a oportunidade, de felicidade, ainda que saibas não ser fácil, porque não é fácil atender espíritos tão sofredores. Escuta-os com paciência e atenção, fala-lhes com simplicidade e grandeza de alma, envolve-os em ondas de compreensão e fraternidade, suporta-os com oração e coragem, certo de que, quando atinjam os níveis de harmonia, reequilibrados nas rotas da renovação, terão a ti como um benfeitor e amigo, e as suas emissões de agradecimentos dar-te-ão íntima paz avalizada pelo Cristo. Então eu vou falar com arrogância, eu vou falar com soberba, eu vou pôr-me em disputas verbais com o espírito que se comunica? Então aqui está bem claro como é que eu devo dialogar com o espírito que se comunica.
Depois, não está neste livro a questão da educação e do desenvolvimento mediúnico, está noutros livros, psicografado também por Raul Teixeira, e é o último tema que trago para aqui, os desafios da mediunidade. O que é isto então de educarmos a mediunidade? Há pouco eu dei aquele exemplo de ler o texto e de ouvir a música clássica, mas o autor, neste caso foi o Espírito Camilo, que editou o livro, diz-nos: o médium aprenderá a identificar os tipos de fluidos e ou entidades espirituais à sua volta, sem exibicionismo, sem teatralidade, aprendendo a ser sempre mais discreto, firmando o seu autocontrole, de modo a não infligir ninguém. É por isso que é importante o estudo. É para isto. Para o médium conseguir identificar o tipo de entidades que se estão a aproximar, o tipo de fluidos, e fazê-lo de uma forma natural, sem teatros. Afasta-se, por isso o médium, afasta-se de burburinhos, de tumultos mentais e vai buscar um ambiente isolado para orar, modificando os seus painéis mentais. E no livro dos médiuns, Kardec, no capítulo 17, diz-nos que a calma e o recolhimento, juntos ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir seu intuito, importam muito mais do que a manifestação em si, para o médium. E não vamos esquecer que um dos riscos mais frequentes, isto também Kardec alerta, para o médium é da obsessão do próprio médium. E a obsessão do próprio médium é o resultado de tudo aquilo que nós temos a falar até agora. Se não houver este trabalho interior do médium, se não houver este aproveitar os espíritos que se comunicam para aprendermos com eles, se não houver esta intenção de servir e de encarar o trabalho mediúnico precisamente como um serviço. Muito obrigada pela vossa paciência em terem ouvido numa noite quente, vejo aí tudo a abanar-se. Espero não ter sido muito maçadora e ter trazido uma sugestão de leitura agora para as férias, para os dias de praia. Por isso, Em Serviço Mediúnico é um livro, é a sugestão de leitura que trazemos hoje. E esta foi a bibliografia que utilizamos para o trabalho de hoje. Muito obrigada, não sei se há alguma questão.